Vamos à Bíblia? Amém? Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 23. Tiago 2, 23. Hoje também é o final do culto. Tem um lanche especial no nosso espaço café lá. Deixa de ir lá. Vai ser muito bom. Vamos ficar um tempinho lá batendo papo. Vai ser muito bom. Tiago 2,23 diz assim a palavra do Senhor. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, isso foi suficiente. Isso foi suficiente. Foi-lhe imputado para a justiça. Isso foi suficiente. E foi chamado amigo de Deus. E foi chamado amigo de Deus. Abraão é único. Não tenho dúvida disso. Desde o momento em que ele aparece em Gênesis capítulo 11, nos últimos versículos, quando vai entrar na genealogia dele, até no livro de Mateus, ao abrir, abre-se dizendo que Jesus Cristo é descendência de Abraão e de Davi. Deus honrou Abraão em tudo. No capítulo 12, quando Deus o chama, Deus escolhe Abraão e faz em Abraão promessas. Deus diz: te farei, te abençoarei, te engrandecerei. Mas Deus diz para ele: você vai precisar deixar seus pais, deixar a terra, deixar a família, deixar o conforto da sua casa. E vai ter que ir para o deserto. Para um lugar que você nem sabe onde é, mas eu vou te mostrar. E Deus lhe faz a promessa da descendência. E diz: a sua descendência vai possuir a terra. Abraão, quando chega no local, é onde Deus vai dizer para ele: olha, o local é esse que eu estou falando. E Deus mais uma vez repete para ele: a tua descendência, o que vai vir de você, vai possuir esta terra. A Bíblia diz que vem a seca. Abraão vai para o Egito. Quando chegando lá, Sara é tomada pelo faraó. Deus intervém. Abraão então é expulso de lá. Mandam Abraão ir embora. Chegamos então ao capítulo 13. E no capítulo 13 ele se separa de Ló, em Gênesis. E depois que ele se separa de Ló, Deus então repete a promessa: da tua descendência, esta terra vai ser possuída. Possuirá esta terra a tua descendência. Deus repete a promessa. Chega o capítulo 14, Abraão enfrenta uma guerra. Alguns reis vêm para a região, fazem guerra com outros reis. Ló, seu sobrinho, é levado. A notícia chega para Abraão. Abraão então reúne 318 valentes, vai, vence a guerra, liberta os homens, liberta Ló. Ele está voltando quando ele encontra Melquisedeque, que lhe oferece pão e vinho, enquanto que o rei de Sodoma lhe oferece as riquezas de Sodoma. Ele rejeita as riquezas. E Deus mais uma vez repete: a tua descendência possuirá esta terra. Só que chega o capítulo 15. Abraão deprime, porque já se passaram alguns anos. Ele já enfrentou guerras, teve o perigo da guerra, ele quase morria. Mas mesmo assim, caminhando debaixo de promessas, como todo ser humano, de uma certa forma, não é que ele duvide, mas ele reclama.
Então Deus aparece, manda ele contar as estrelas, faz novamente a promessa a ele, só que dessa vez Deus faz, além da promessa, um pacto, uma aliança. E Deus diz: a tua descendência possuirá esta terra. Passam-se 11 anos depois do capítulo 15. Abraão agora está com 86 anos. Ele sai com 75. Ele agora está com 86. E Sara percebe o quanto que Abraão deixou, renunciou. Deixou os pais, irmãos, família, conforto, terra. Ele se separa do sobrinho, é uma separação. Passa a viver no deserto. Sara, de uma certa forma, sente-se culpada, porque quem é estéril é ela. É ela que não consegue dar filhos a Abraão. Então Sara arruma um jeito e faz a primeira barriga de aluguel da humanidade. Ela traz a sua serva Agar, para que ela gere um filho para Abraão. E assim acontece no capítulo de número 16. Abraão tem um filho chamado Ismael. Só que, na hora de Agar entregar o menino para Sara criar, ela fica meio com o menino. E aí ela começa a criar uma disputa com Sara pelo coração de Abraão. Sara começa a humilhar ela não gosta muito, vai embora, foge com o menino. E aí no meio do deserto, pronto para morrer, um anjo aparece e diz para Agar: este menino vai ser uma grande nação. Este menino vai ser pai de povos também. Por isso que eu preciso que você volte. Você vai voltar. Vai se submeter a tudo que Sara fizer. Porque o seu filho também vai ser patriarca. Então Agar volta com Ismael. Eu acredito que essa conversa de Agar deve ter se espalhado, porque eu não acho que ela guardou isso só para ela. Ela deve ter contado para a melhor amiga, que contou para o esposo, porque era bem casado, que era amigo de Abraão. E aí contou para Abraão. Eu acho que quando ela volta com essa ideia do anjo, ela até se submete, mas ela também cresce. Capítulo 17, se passaram mais 14 anos. Abraão agora está com 99, 13 anos. Abraão agora está com 99. Sara tem 90 anos. Ismael tem 13 anos. E quando Deus novamente aparece, Gênesis capítulo 17, versículo de número 1 diz: apareceu o Senhor quando Abraão tinha 99 anos e disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Só que já se passaram 24 anos. E Deus repete no capítulo 17: a tua descendência possuirá a terra. Então Abraão vai dizer para Deus: eu entendi, Senhor, eu entendi, há uma promessa, e a promessa é essa, a promessa que eu vou possuir a terra, eu entendi. Ele diz: o que eu espero é que Ismael nunca saia da tua presença. Para Abraão,
passado 24 anos depois, e Deus tendo mandado ele voltar, a promessa estava sobre o lombo de Ismael. Então Deus decide usar uma palavra que ele nunca disse para ninguém. Escute, Deus nunca disse esta palavra para ninguém. A única vez que esta palavra está citada na Bíblia é Deus falando para Abraão, 24 anos depois de ter repetido diversas vezes a ele: a tua descendência possuirá, a tua descendência possuirá, a tua descendência possuirá. Abraão passou então a se conformar com o que tinha. Ele passou a aceitar o que ele estava vivendo. E decidiu que Ismael era a promessa. Então Deus disse para ele, em Gênesis 17, verso de número 2: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Diga essa palavra para mim, por favor: extraordinariamente. Mais uma vez. De novo, para você não esquecer. Agora, bem forte para o pessoal das câmeras que estão em casa ouvir. Extraordinariamente. A mesma palavra Deus vai dizer no verso de número 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti nações e reis procederão. Deus está dizendo para Abraão que ele vai multiplicar e ser fecundo de forma extraordinariamente. Só que esta palavra do hebraico, meode ou meiode, em toda a Bíblia só foi aplicado nesses 2 versículos. E olha que a Bíblia tem 1189 capítulos, 31.100 versículos. E mesmo em cima dos 31.100 versículos, com mais de 11.000 palavras diferentes, é a primeira e única vez que Deus diz para alguém: será extraordinariamente. Abraão está dizendo o seguinte: eu aceito essa promessa. Eu espero que Ismael seja bom na tua presença. Ismael para mim está de bom tamanho. Então Deus disse para ele: não, o filho virá de Sara, capítulo 17, verso de número 16. O filho virá de Sara. É Sara que vai dar a luz. É dela que virá um filho. Eu vou abençoar ela. E é nela que as nações procederão. Não é Ismael. E Deus diz no capítulo 17: Ismael será uma grande nação. Mas o que eu tenho para você é extraordinariamente. Meode, a única palavra do hebraico aplicado em toda a Bíblia, significa excessivamente muito. O último grau da abundância. As pessoas prosperam, mas nenhuma chega a meode. Meode excessivo é o último grau que alguém pode chegar. É alguém que é abençoado com força, com poder. Por isso, algumas palavras na Bíblia estão ligadas ou são derivadas de meode.
Entre elas, a palavra tudo. Porque Deus está dizendo para Abraão: a minha promessa que eu tenho sobre a sua vida, ela é o topo, o máximo, o maior, o melhor. É os céus trabalhando para isso acontecer. E você não está entendendo isso. E você está satisfeito com o que você tem. E você está feliz com o que você já recebeu. Você está contente com o milagre que você teve. Você está rico? Você está bem? Você tem Ismael? Mas o que eu tenho para você é extraordinariamente muito mais. A descendência será de Sara e de você. Capítulo 17, Abraão ri. E Deus diz, o nome do menino é Isaac. E no capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão está na tenda e novamente aparece 3 homens. 1 mais 2. E ele senta e começa a conversar com Abraão. E então ele repete a promessa. Ele diz para Abraão no capítulo 18: daqui a 1 ano eu volto. E Sara estará segurando o menino nos braços. E Sara começa a rir também. Então, o anjo que está conversando com Abraão disse para ele, o anjo do Senhor disse para ele, neste caso, é uma teofonia do próprio Cristo. Por que ela está rindo lá atrás, em seu coração? O nome do menino, eu já lhe disse, vai se chamar Isaac. Riso. Porque vocês estão rindo. Só que Sara vai dizer para ele: meu senhor, eu não estou rindo, mas é que nós já somos velhos. Um tem 100 e eu tenho 90 anos. A mulher tem 90 anos, o homem tem 100. Diz assim, e ela diz: nós não temos mais prazer. O que é que significa? Testosterona não resolve. Cessou. Eu tenho 90 anos e ele tem 99. 100 na verdade. Tinha 99 no capítulo 16. Nós estamos no 17. Nós estamos agora no capítulo 18. Ele tem 100 e eu tenho 90. Nós não temos como. Nós não temos mais prazer. E o anjo que está na tenda não responde nada diante disso. Só diz assim: ok, daqui a 1 ano eu volto. O capítulo 18 ainda, esses anjos revelam para Abraão que vai ser destruído Sodoma e Gomorra. No capítulo 19, Sodoma e Gomorra é destruído. E no capítulo 20, aparece uma coisa ali no capítulo 20, aparece uma coisa no capítulo 20 que é, eu me perguntava antes, por que esse capítulo 20 está aqui? Porque no capítulo 20, um outro rei aparece e decide tomar Sara como esposa, a deseja, e a possui, e traz ela para ser a mulher dele. Aí eu entendi por que isso aqui está no capítulo 20. Porque no capítulo 18, Sara diz: nós somos velhos, não temos mais prazer, acabou o colágeno, está tudo caindo. Quem tem a minha idade sabe o que eu estou falando. Acabou o colágeno, não tem mais, está tudo indo embora. Nós não temos mais alegria, nós não temos mais prazer naquela brincadeira lá na tenda. Acabou. A única coisa que o anjo disse foi assim: lembre-se de uma coisa, a promessa de Deus é uma promessa extraordinária. Meode, o topo,
o máximo. Nunca fique satisfeito com o que você tem, porque Deus tem mais. Deus tem mais. Por isso que o capítulo 20 está aqui. Porque o rei deseja uma mulher de 90 anos. O rei manda um exército cercar Abraão e toma Sara e toma a velhinha de 90 anos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O botox do céu é extraordinário. A lipo divina, o silicone de Jeová, ficou tudo no lugar. Abimeleque olhou e falou assim: que pedaço de mau caminho. 90 coroatinha. Por isso que Deus bota ali o capítulo 20, entre o 21 que Isaac vai nascer. Porque Deus está dizendo que Ele muda tempos e estações. Deus muda circunstâncias. Deus altera a velhice para a juventude. Deus abre portas onde não tem nem portas. Constrói caminho no meio do mar. Quando Deus quer fazer algo extraordinário. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você não está entendendo. O que eu estou dizendo para você é que o que Deus tem para você, ainda que você não creia mais, ainda que você não espere mais, ainda que você já esteja conformado com a situação que você está, Deus tem algo extraordinário para fazer acontecer na sua vida. De repente, Sara está desejada, e aí Deus aparece de novo e fala para Abimeleque: ó, não toca nessa mulher não, é mulher de profeta. E ele devolve Sara, faz um pacto com Abraão e Abraão vai embora. Chega o capítulo de número 21. Isaac nasce. E o versículo 1 do capítulo 21 diz: o Senhor cumpriu o que havia prometido. Quem pode dar um glória a Deus? E o Senhor cumpriu com um homem de 101 anos, que já passou um tempinho, e uma mulher de 91, o que havia prometido. Se passaram 25 anos. Abraão já não esperava mais. Já não havia mais lógica humana. Não havia mais racionalidade humana. Não havia mais favorecimento físico. Não havia mais circunstâncias favoráveis. Nada conspirava para que isso acontecesse. Só que Deus, se fizesse no natural, não era Deus do sobrenatural. Então Deus espera a coisa ficar na situação impossível, para ele dizer assim: agora eu entro nessa história. Quando todos desistem, o Senhor cumpriu o que havia prometido. Isaac nasce e cresce. Ele tem 12 anos em Gênesis 21, de 8 a 20. Ismael está com 25 anos. Então há uma briguinha ali entre os irmãos, entre as mães.
E aí Deus vai e aparece para Abraão e diz assim: agora chegou a hora de mandar Ismael embora. Agora chegou a hora de você mandar ele embora. Agora ele pode ir. Abraão fica triste, Deus fala: não se preocupa, ele vai ser uma grande nação. Mas eu preciso que você entenda. A sua descendência. E aí Deus fala bem claro, no capítulo 21, no verso 12. Ela virá de Isaque. A sua descendência será chamada através de Isaque. Tudo que eu prometi a você acontecerá através de Isaque. Então pode liberar Ismael, porque a promessa está sobre Isaque. Isaque é a promessa. Ele tem 12 anos. Isaque é a promessa. Fazem 37 anos que Abraão saiu da terra atrás dessa promessa. E Deus está dizendo para ele: eu cumpri. Eu fiz. Então não segure o coração por causa de Ismael. Libere. A bênção é Isaque. E Deus libera Ismael. E ele vai embora. No capítulo 21 tem um outro versículo que eu gosto. O rei e o seu comandante vêm até Abraão e fazer uma aliança com ele. E no verso 22 diz assim: eu sei que Deus é contigo em tudo o que fazes. Tudo. Meode. Tudo, no topo. Extraordinariamente. Tudo que você coloca a mão dá certo. Todo poço que você cava dá água. Todo animal que você bota dá cria. Há uma unção de prosperidade sobre a sua vida. Há uma unção de graça sobre você. Meode. Extraordinário. É poder e força sobre a tua vida. Eu quero fazer uma aliança contigo. E o rei e o comandante fazem uma aliança com Abraão. 37 anos depois dele ter saído de Padã Arã, o que Deus disse: farei, abençoarei e engrandecerei o teu nome, se cumpre. Abraão agora tem tudo o que Deus disse. Tudo, Meode. Tudo. Extraordinário. Topo. Bênção máxima. Lá em cima. Nada mais acima. Ele tem tudo. Só que chega o capítulo de número 22. Está escrito assim. 22:1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre os montes que eu vou te mostrar. Depois destas coisas, dele ter provado o melhor de Deus, dele ter levantado em suas mãos a promessa, dele ter ensinado a promessa a caçar, dele ter sido reconhecido pelos povos em volta que Deus era com ele, dele estar rico e próspero, do Deus que disse a ele no capítulo 12: farei, abençoarei e engrandecerei, e a tua descendência possuirá. Depois de tudo isso, Deus coloca ele à prova. E a palavra prova aqui é a mesma palavra de tentação de Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para tentar, ser tentado. É uma palavra que significa colocar para fora o que está dentro. É revelar o que está dentro. Deus quer provar o que está dentro do coração de Abraão, para que depois Deus não seja acusado de fazer o extraordinário com alguém que se vendeu, como o diabo acusou Deus com Jó. E disse: Jó só é crente porque o Senhor cerca ele de tudo que ele quer. Então, para que Deus não viesse também com Abraão,
ser acusado de um Deus que compra a fé do outro. Deus coloca Abraão à prova. Muitas coisas da nossa vida é para botar para fora o que está dentro de nós. Muitas coisas da nossa vida são para revelar qual é a nossa verdadeira intenção. Não é que Deus é mau, não é que as coisas estão acontecendo da maneira que você não gosta, não é que as coisas são difíceis, não é que a confusão é porque o diabo entrou na história, não, é que Deus quer saber o que está aí dentro do seu coração, porque o que Deus tem para você é extraordinariamente maior, extraordinariamente maior. Meode, muda tempo, estações, tira de um canto, põe para outro, rejuvenesce, faz diferente, mexe tudo quanto é sistema, porque quando Deus quer fazer, Ele entra no impossível, para fazer só assim. Então ele precisava que Abraão colocasse para fora. É claro que Deus sabia o que ia acontecer depois. Mas se Abraão não tivesse levado Isaac para o sacrifício, Tiago não teria escrito isso sobre ele. Que ele ofereceu seu filho, teve a sua fé justificada, e Deus o chama de amigo. Mateus não teria escrito Jesus Cristo, filho de Abraão. Então Deus disse: todo mundo vai saber o que eu sei. Então faz o seguinte: eu quero o teu filho. Deus não disse, eu quero o rapaz. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus dá, está dado. Nem Ele toma. Olha o que está escrito. Eu quero o teu filho. Tu vai ter que me oferecer. Oferece-me o teu filho. Porque Deus não é aquele que dá e toma. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de marido que dá o cartão para a mulher. No outro mês, quando vê o extrato, pega de volta. Não. O extrato de Deus é ilimitado. O cartão sem limite. Eita terra. Diferente. Deus não é homem, nem filho do homem. Quando Ele dá, Ele dá. O que Deus tem para você é extraordinário. Agora, quando Ele der, nem Ele toma. Porque Deus não dá e toma. Então Ele diz, teu filho. Eu dei, é teu. Teu. Só que Ele diz assim, no texto, teu filho. E Ele repete, teu único filho. Único. Porque esse único aqui é exatamente o último, o topo. Meode, o extraordinário. Então Deus está dizendo para ele, é uma palavra que deriva de Meode. Deus está dizendo para ele, o teu que eu dei, e que é extraordinário, que não tem igual. E Deus ainda diz, a quem amas, porque tu parece que trocou o Deus que abençoa pela bênção de Deus. Tu dás mais valor ao que tu tem, que eu te dei, do que a mim.
estás mais preocupado com as tuas coisas do que as minhas. Por isso que Deus diz assim: a quem tu amas. Ele diz: vai para a terra de Moriá. Porque Moriá significa o lugar aonde Deus vê. Terra aonde Deus tudo vê. Visto por Deus, escolhido por Deus. Ele diz assim: vai para a terra aonde tudo se vê. E ele diz assim: lá tem muitos montes. Quando você chega lá, eu vou indicar um local. Eu não quero que você saiba não. É engraçado como Deus faz. Porque Deus, quando mandou ele sair da terra dele, disse: eu vou te mostrar. Não disse onde era. Quando ele se separa de Ló, fala: escolhe um lugar. Ele também não sabia para onde ia. Deus agora está pedindo a ele o filho. Diz assim: vai para a terra de Moriá. Quando chegar lá, eu vou te mostrar onde vai ser. Deus não revela tudo. Você não tem que estar preocupado com as coisas que você não sabe. Porque Deus está no controle da sua história. Não se preocupe com o que você não sabe. Deus está no controle, Ele sabe. Você pode não saber, mas Ele sabe. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. Porque o texto vai dizer, quando ele diz: oferece-me, entregue. Olha o que ele diz: entregue-me, ofereça-me, me dê uma oferta em holocausto. Deixa eu explicar para você o que é o holocausto. O holocausto era uma oferta chamada também na Bíblia, de oferta queimada. Por quê? Porque não sobrava nada. O animal era imolado, a palavra é essa, imolado. Por que imolado? Porque ele era morto, cortado o pescoço e esquartejado. Então cortava o pescoço do animal e cortava o animal em vários pedaços, imolava ele. Depois tocava fogo para ficar só a cinza. Deus está dizendo para Abraão: eu quero que você pegue Isaac, degole, esquarteje e queime, para não ficar nem a cinza, só a cinza. Por que Abraão aceitou? Porque a arqueologia descobriu que aquela região, nessa época, era comum sacrificar os filhos. Era algo corriqueiro, acontecia na casa do vizinho, na tenda do amigo, na família de não sei de quem. O meu primo já fez isso. Por isso que Deus, quando dá a lei a Moisés, Ele proíbe que Israel faça sacrifícios humanos. Por que Deus proíbe que ele faça sacrifícios humanos? Que ele oferte seres humanos? Porque era comum. Então Deus, quando dá a lei, fala: não quero isso. Mas a lei não tinha vindo ainda. Então, para a cabeça de Abraão, esse era um pedido normal para Deus. Só que Abraão tinha que entregar o que ele passou 37 anos esperando. Então o texto diz, no verso 3, que ele se levanta, prepara o jumento, chama 2 servos, ele mesmo corta a lenha, e você não vai ver ele questionar, ele perguntar, ele dizia assim: por que Deus? Por quê? Por quê? Porque o que eu mais vejo é gente fazendo essa pergunta para Deus: por quê? Por quê? Deixa eu ser pastor na sua vida hoje, mais uma vez. Já sabe, né, quando eu digo que eu quero ser pastor? Porque só pastor faz essa injeção de saco. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o porquê não lhe interessa.
A você não cabe perguntar, entender. A você cabe crer. Hebreus capítulo de número 11. Eu nem dei esse texto para vocês aí em cima. Hebreus 11, versos de número 17, 18 e 19. Diz assim: Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo ele pronto para sacrificar o seu unigênito, aquele que ele acolheu alegremente como promessa, a quem havia sido dito: Isaque será chamado a tua descendência. Deus disse: a descendência vai vir nesse menino. E agora Deus está pedindo o menino. Olha o que é que diz o versículo 19. Sabe o que foi que ele considerou? Olha o que diz o texto. Ele considerou que Deus, que estava pedindo para matar o menino, era poderoso para ressuscitar o menino depois. Porque ele sabe que o que Deus promete, ele não volta atrás. Ele sabe que se Deus tem algo extraordinário para a sua vida, não vai terminar sem que aconteça. Se tem algo que Deus falou, você pode não estar enxergando, você pode não estar vendo, você pode não estar pegando, você pode não estar pronto até para realizar. Mas quando Deus decide fazer o extraordinário, não compete a você entender, perguntar, adiar, negociar com Deus. Não, se o senhor não fizer, eu também faço. Não se negocia. Por isso que o texto diz, quando Deus disse: você vai me dar o filho, você vai me entregar ele. Ele se levantou, preparou o jumento, cortou a lenha, pegou os desempregados, pegou o menino e de madrugada ele saiu. Porque ele sabia que Deus era poderoso para, depois de morto o menino, ressuscitar o menino de volta. Por quê? Por que Abraão acreditava nisso? Porque Abraão já estava acostumado a viver o extraordinário. Abraão foi pai com 101 anos de idade. Sara tornou-se desejável aos 90. Abraão sentava na tenda para conversar com o anjo. Deus ia destruir Sodoma, ia lá falar com ele: ó, tu é profeta, eu vou destruir Sodoma. E ele ainda diz assim, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, se tiver 50 homens bons, não, eu não destruo. Com todo o respeito, se tiver 40, 10. Ainda discute com o próprio Deus. Por isso que Jesus diz que Abraão viu o seu dia e ficou feliz. Mas um homem que tinha condição de ser levado ao céu, porque Hebreus diz que ele decidiu morar em tendas e não fazer uma casa fixa para ele, porque ele tomou a decisão de ser peregrino, porque ele sabia que o que esperava ele no céu era muito melhor do que o que ele tinha na terra. Então diz o texto que ele pensava no céu e não na terra, por isso viveu em tendas e foi peregrino. Um homem que tinha experiência do extraordinário. E Deus disse para ele: eu quero que você me entregue seu filho. E ele leva o menino, chegando perto do monte. Eu não sei como que Deus disse para ele: o lugar é aquele ali. Ele então disse para os rapazes: vocês esperem aqui, porque eu e o menino, nós vamos adorar. Nós vamos. Ele está indo matar o filho. Ele está indo imolar o menino. Garganta, esquarteja, toca fogo. Ele está indo
fazer um holocausto do menino. Mas olha o que é que ele diz para os dois servos: nós vamos, versículo de número 5, 22, 5. Então disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz iremos até lá. E havendo quem experimenta o extraordinário, adora quando está entregando até a promessa. Ao invés de chorar, adore. Ao invés de reclamar, adore. Ao invés de querer saber porquê, adore. Ao invés de querer entender, adore. Quando tudo começar a conspirar ao contrário, chegou a hora de dizer: vamos ali adorar. Vamos ali adorar. E ele foi, e sobe com o menino. E olha outra coisa extraordinária. O texto diz: voltaremos para junto de vós, voltaremos juntos. E ele diz no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque. O menino já tinha mais de 12 anos, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca e o fogo, e caminhavam ambos juntos. Aí o menino, que não é bobo, porque crente não é bobo, crente deixa para lá, mas bobo não é não. Aí olhou para um lado: ô pai, fala filho, o senhor está levando o fogo, a faca, estou levando a lenha, e o bicho para morrer? É mais ou menos a seguinte pergunta. Eu estou entendendo esse negócio aqui. Eu estou entendendo, eu não sou burro. Eu estou entendendo o que vai acontecer. E Abraão diz, no verso de número 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Essa palavra proverá, o mesmo que presença, o que guia, o que leva, o mesmo do Salmo 23, o que se mostra, o que se apresenta, o que se faz ser visto. Abraão está dizendo para ele: Deus vai mostrar, Deus vai revelar, Deus vai chegar e vai aparecer nesse negócio. Ele vai aparecer. Deus quer saber se você quer viver o extraordinário ou quer subir a montanha reclamando. Deus quer saber se você vai viver uma vida de fé, de entrega, de promessa, de milagre, de aliança, ou se você vai reclamar. Pai, e o cordeiro? Deus, nada impede, cala a minha adoração. Nada barra a minha adoração. Deus proverá. E o texto diz, o verso 9, quando eles chegam no lugar, ele pega o menino e amarra o menino. Antes, é claro, o texto vai dizer que ele constrói, ele edifica primeiro um altar. Ele faz, eu acho que o menino ajudou ele a fazer o altar, ele constrói um altar. Abraão viveu construindo altares. Altar significa relacionamento com Deus. Já falei isso, altar é relacionamento. E é feito de pedras, e ele juntou as pedras. Pedra sobre pedra. Não é qualquer lugar que se faz uma entrega. Se entrega, se oferece
a Deus é no altar, é na relação com Ele. E Ele constrói essa relação, Ele constrói a relação, e Ele amarra o menino, e Ele deita o menino sobre a lenha, deitou o menino sobre o altar. Abraão vai entregar o que ele viveu para receber. Abraão vai entregar o que para ele era o que Deus disse: tu amas. Abraão vai entregar o que Deus disse para ele: é teu filho. Porque entregar aquilo que não é nosso é fácil, mas Deus quer aquilo que você acha que é seu. Teu filho, quem tu amas, tu precisas me entregar, e tem que ser oferecido e não forçado. Oferece-me, pois, o menino, oferecido e não forçado. Abraão deita o menino e pega a faca. Muita gente faz uma cena, ele levantando a faca. Eu já vi vários desenhos, ele levantando a faca. Não, ele não está levantando a faca, ele vai pegar a faca em algum lugar. Porque o texto diz que ele pega apenas a faca, pegou a faca. Estende a mão e toma a faca. Quando ele se dirige para cortar o pescoço do menino, para imolar o menino, o anjo brada do céu e diz para ele: Abraão, Abraão. E ele que era acostumado com o extraordinário, estava acostumado a ouvir essa voz. Quem ouve a voz de Deus sabe quem ela é. Essa é a voz que ele já estava acostumado. Ele está com a faca, se dirigindo para o menino. E é uma voz que brada do céu: Abraão, Abraão. E ele sabe que ele conhece essa voz. Por isso que ele responde assim: eis-me, eu sei quem fala comigo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei. Ninguém coloca isso, não. Ninguém vem com essas ideias diferentes, não. Eu sei quando ele fala. E ele diz: não faças tal. Não estendas a mão sobre o rapaz. Nada lhe façais. Porque sei que temes a Deus. Porquanto não me negastes. Diga, não negastes. Não negastes o teu único filho. O que você tem entregue ao Senhor? Pastor, eu quero, esse ano é um ano de milagres. Ok. O que você tem entregue para o Senhor? O que você tem entregue? Quando ele vira os olhos, ele vê um cordeiro, ele vê um carneiro preso pelos chifres. Ele vai lá e pega e oferece o carneiro no lugar do filho, porque Deus não perde e nem fica devendo nada para ninguém. Então, Deus disse para ele: tu não me negastes. Tu não me negastes. Muitos de nós negamos ao Senhor. Negamos o nosso tempo. Já observou que nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para servir na casa de Deus? Estamos negando a Ele o nosso tempo, que Ele nos deu, nos presenteia. Estamos negando os nossos recursos.
Porque muitas vezes nós damos para o Senhor o que sobra. Estamos negando a Deus os nossos talentos, porque sabemos fazer tantas coisas na casa de Deus, mas não fazemos na casa de Deus. E ainda tem pessoas que querem cobrar para fazer na casa de Deus. Estamos negando a Deus a nossa vida, que está indo, passando. Deus diz para ele: não faça isso. Verso de número 16. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Deus está dizendo: eu sou a garantia, eu te prometo, eu, Senhor, entro na tua vida, entro na tua guerra, porque tu não me negastes o que era para você o mais importante. Aquilo que você reputa como mais precioso, você me entregou. Por causa disso, versículo de número 17. Vou te abençoar. Vou multiplicar. Agora não é só descendência. É como as estrelas do céu. É como as areias do mar. É o topo. É o extraordinário. É Meode. Ninguém vai ser igual a você. Ninguém vai chegar perto de você. Ninguém vai se chamar pai de multidões. Ninguém vai ser pai da fé. Ninguém vai ser amigo de Deus. Porque você me entregou. E ninguém que entrega a Deus dá mais do que o que Ele pode dar. Por isso que Salmo 37, verso 5, tem um versículo que todo mundo conhece: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele... Você sabe o que é esse entrega? É uma palavra do hebraico chamado galau, que significa rolar para baixo, descer rolando, sem freio. E eu fiquei sem entender. Eu falei, Deus, entrega é rolar para baixo, é descer, é ir sem freio. Deus disse: é mais ou menos assim, mergulhar no escuro, entregar a Ele, é mergulhar no escuro e simplesmente confiar. Por isso, Sara morre no capítulo 23. Abraão já é velho de dias. Ele morre com 175 anos. Mas em Gênesis 24:1 está escrito a palavra que dá origem ao extraordinário. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor, em tudo, o havia em tudo. Em tudo. Em tudo. Porque Ele deu o seu tudo. Deus devolve a Ele o seu. Você recebe à medida que você entrega. Aquilo que Deus tem para fazer é a medida do que você crê e do que você entrega. 2025, para mim, não vai ser um ano normal. Para mim 2025 vai ser um ano do extraordinário. E tudo vai depender da entrega. Da nossa entrega. O que nós estamos entregando é o que vai vir depois.
2025, se 2024 foi o ano do milagre, 2025 para mim é o ano do extraordinário. É daquilo que está além da compreensão, além do natural. Meode, o Deus que muda tempos e estações, situações, para fazer o extraordinário. O extraordinário no casamento, o extraordinário com os filhos, o extraordinário na empresa, o extraordinário no emprego, o extraordinário naquilo que está engavetado, o extraordinário naquilo que está travado, o extraordinário. E tudo isso vai depender da sua entrega. O que você está entregando? Não venha questionar Deus. Não venha questionar Ele. Não venha achar que Deus não está pronto para fazer. Deus está pronto para fazer. E Ele não quer só fazer. Ele quer esperar a coisa ficar talvez mais complicada ainda. Deixa o velhinho ficar com 100. Deixa a velhinha passar dos 90. Deixa cessar o costume das mulheres. Deixa acabar o prazer. Deixa os médicos dizerem que não tem mais útero, que não tem mais potência. Deixa fazer tudo isso. Porque Deus não gosta somente de fazer, Ele gosta de fazer o extraordinário. É o Deus que faz tudo, bota no topo aqui, ó, no topo, no topo, no topo. No topo. No topo. No máximo. Mas o extraordinário acontece porque Deus sabe que eu sou capaz de entregar. O extraordinário acontece porque Deus sabe que eu sou capaz de devolver. O extraordinário acontece porque eu coloco o meu Isaac no altar. O extraordinário acontece porque eu creio que morto Isaac, queimado, Deus traz ele de volta até das cinzas. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Cristo a quem eu entreguei a minha vida. Eu sei o Jesus com quem eu caminho. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver o extraordinário. O extraordinário na nossa casa. O extraordinário na nossa família. O extraordinário com nossos filhos. Se você crê no extraordinário, fique de pé. Fique de pé adorando. Fique de pé glorificando. Eu creio. Eu creio. Senhor, eu entrego. Eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus talentos. Eu entrego os meus dons. Eu entrego os meus recursos. Eu entrego a minha casa. Eu entrego. Eu entrego. Eu entrego. Porque eu quero o extraordinário. Eu quero o extraordinário. Terça-feira, 10 horas da noite, eu vou romper aqui o ano dizendo: esse vai ser o ano do extraordinário. Esse vai ser o ano do extraordinário. Porque o Deus a quem eu sirvo é fiel. O Deus a quem eu sirvo é fiel. Eu creio. Eu creio. Eu creio.